Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje é dia 23 de janeiro de 2023, estamos no Grupo Espírita Fraternal Recomeço. O que será? Vou desligar. Não dá. Eu vou passar alguns recadinhos. Hoje a palestra vai ser com a Estela e vai ser sobre a prece. Pedimos por gentileza que desliguem os celulares, pois eles bloqueiam as energias que nós temos na casa. E desliguem por todo o período que vocês estiverem aqui, por favor. Mantenham o silêncio. Porque o silêncio no caso, vocês mantendo o silêncio, fiquem em oração, porque também atrapalham ao trabalho da casa. Nós temos aqui também, pedimos que seja recomendado o uso da máscara, não é obrigatório. Mas se vocês verem que vocês estão com gripe ou com uma coriza, por gentileza que fiquem com as máscaras. Nós temos o trabalho aqui na casa que nós estamos precisando de doações de lã, que nós fazemos as mantas e roupinhas coxas, mantas, coxas e roupinhas de bebê, que nós fazemos doação. Temos também a tarefa de doações de alimentos não perecíveis. E eu vou passar aqui a lista de alguns itens que nós estamos necessitando. É o café, sal, fubá, óleo, molho de tomate, leite em pó, bolacha, farinha, Nescau, sardinha, por enquanto só. E o que vocês puderem trazer. Porque nós temos algumas famílias que nós fazemos a doação das cestas básicas. Nós também temos um grupo de estudo. E se vocês quiserem fazer o estudo o estudo toda vez eu enrosco. Se vocês quiserem participar dos estudos, que seria o aprendizado da doutrina espírita, vocês falam na secretaria para se inscrever. E também nós pedimos que vocês façam o Evangelho no lar, que ele nos ajuda a manter os pensamentos e sentimentos elevados, protegendo o nosso lar e a nossa família. Que o Evangelho no lar, ele é uma continuação do tratamento que nós temos aqui na casa. E se vocês precisarem do roteiro, nós temos também na secretaria. Eu vou ler aqui um capítulo do Jesus no teu dia a dia. Raízes. Tudo é belo numa gigantesca árvore, desde os galhos que se tornam o terreno, propício para que os pássaros construam suas casas, passando pela copa verdejante que encanta os olhos, até a sombra agradável que alberga em seu seio viajantes cansados. Porém, o mais importante de tão bela construção da natureza é aquilo que os olhos não conseguem ver, porque permanecem em local discreto. As raízes. São elas que laboriosa humildade mantém todo o resto de pé. Na vida, meu amigo, para que não caia, mantenha suas raízes no trabalho. O trabalho no bem é o que o manterá de pé durante as tempestades da caminhada. O trabalho no bem pode curar doenças, trazer alegria, preservar contra as investidas do mal, alterar seu karma, mudando seu destino. E a semelhança das raízes das árvores, que seu trabalho seja discreto, imperceptível aos olhos humanos, caso seja possível. Pensem bem nisso.
mas pense trabalhando. Então agora eu passo a palavra a Estela. Boa palestra a todos. Boa noite a todos. Quer que eu faça? Vamos fazer. Vou falar sobre a prece, então vamos começar com ela, né? Então, nesse momento, vamos fechando os nossos olhos, aliviando os nossos pensamentos, os nossos corações, as nossas ansiedades e nos ligando ao nosso Mestre Jesus, recebendo do alto as luzes que vão nos fortalecendo, vão nos acalmando, nos acalentando, nos trazendo um bem-estar. Vamos então, em agradecimento a essas benesses do nosso Pai Supremo, lhes dizendo: Pai nosso, que estais no céu, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair nas obsessões, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, e que assim seja. Graças a Deus. Obrigada. Bom, me convidaram alguns minutos atrás para fazer uma palestra, e aí eu pensei assim, né? De repente, do que a gente pode falar? Aí pensei na prece, como nós estamos retomando as nossas atividades, né? Que foram a semana passada, muita gente está vindo hoje, como eu mesmo estou retornando hoje. Aí eu pensei, vamos falar sobre a prece, porque a prece é o que nos liga, né? Ao nosso Pai maior, aquilo que a gente acredita, né? Então, a prece aqui está no nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 27. Ele é o capítulo diz: pedis e obtereis. Aí vem vários itens, né, sobre a qualidade da prece, a eficácia da prece, a ação da prece, a transmissão do pensamento. Aí eu fiz algumas anotações rapidamente e vamos discernir sobre esse assunto, porque eu acho que é um assunto que muito nos traz, nós sentimos a prece, né? Então eu vou ler só um trechinho que ele fala do começo da prece aqui, dizendo que a prece é uma invocação. Por ela, um ser se coloca em comunicação mental com outro ser a qual se dirige. Ela pode ter por objetivo um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Pode-se orar por si mesmo ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução das suas vontades. Aquelas que são dirigidas aos bons espíritos são levadas a Deus. Quando se ora a outros seres, se não a Deus, é apenas na qualidade de intermediários, intercessores, porque nada se pode fazer sem a vontade de Deus, né? Então, assim, só quem pode e quem sabe tudo que precisamos na nossa existência terrena ou espiritual, encarnados ou desencarnados, é o nosso Pai, né? É Deus. Mas existem pessoas, nós mesmos às vezes, que gostamos de orar ou pedir por alguém, né? Como se a gente precisasse de um intermediário. Como se eu não tivesse às vezes coragem de falar com ela. Então eu vou pedir para você me ajudar a chegar até ela. Então a gente acha que a gente tem alguém pelo caminho, mas em realidade tudo vai direto a Deus, né? Sem intermediários. Eu vou só dar uma pequena explicação de como as nossas intenções e a prece funciona, né? Como chega a instantes onde a gente quer. E a prece não é só a Deus. Às vezes a gente roga em pedido a alguém, né? Nós encarnados podemos orar pelos desencarnados, né? Então podemos pedir por aqueles entes queridos que partiram e a gente tem saudade, a gente tem desejo que estejam bem. Então a gente pede a Deus por aquelas pessoas. Com eles que já desencarnaram, também pode pedir orações para nós, né? Então, também existem os nossos entes queridos que partiram e lá, de onde eles estejam, eles também emanam sobre nós as suas vibrações, né? Através das preces, para que a gente esteja bem. Então, existem essas duas maneiras. E como isso acontece? Vocês imaginem que uma rede elétrica, né?
Quando eu ligo um interruptor de luz, né? Ela tá apagada. Quando eu ligo instantaneamente, a luz se faz, né? Não tem nem um segundo, né? É milésimos de segundo. Assim é a nossa prece. É uma corrente que chega até aquela criatura que a gente emana as nossas vibrações. Através do quê? A corrente elétrica, né? Através da eletricidade. E a nossa prece, ela vai através do fluido universal. Por isso que a gente fala que é de suma importância que a gente estude alguma coisa sobre a nossa doutrina, para que fique mais fácil que a gente entenda alguns acontecimentos da nossa existência. Porque nada é mágica. Tudo tem um porquê, um propósito e uma explicação, né? Se a gente procurar cientificamente, tudo se explica de uma maneira ou de outra. O que quando a gente dá aula, né, a gente quer falar o que é o fluido universal, o que é isso, né? Uma coisa que você não palpa, você não pega. Aí eu brinco com eles e falo assim: imagine um aquário, ali tem a água e lá está o peixinho, né, dentro da água, e ele anda para lá e para cá. Ele está envolvido por aquele líquido. Tudo onde ele vai, existe aquele líquido. O fluido universal é exatamente isso. Nós estamos aqui envolvidos pelo fluido universal. Então, tudo que está ao nosso redor é o fluido universal. E ele é um condutor de energias, aonde ele leva nossos pensamentos em todos os lugares, na emanação de tudo. Por isso que ele chega em instantes, em qualquer lugar que a gente imagine. Nesse espaço que nós vivemos e nos espaços superiores também, né? Então, é um instante, é um segundo onde tudo aquilo pode acontecer. Existem alguns experimentos científicos que já começam a provar o acontecimento disso, da velocidade dos nossos pensamentos, através de algumas ciências, que agora eu não estou lembrando porque não tive tempo de pesquisar e colocar. Mas eu prometo que depois eu vejo e coloco para vocês aqui. Então, existe já comprovações científicas dessa rapidez do pensamento da gente para com as outras pessoas. Aí você fala assim, então assim, é muito fácil, eu paro, eu vou orar e vou pedir a Deus, né? Ai, Senhor, eu quero conquistar isso, aquilo outro. É assim que funcionam as orações? Não é assim que funciona. Tudo que acontece da nossa existência também é do nosso merecimento. Nós temos que trabalhar em prol daquilo que nós queremos construir. Não adianta eu ficar sentada e falar, eu queria que essa casa fosse construída. Se eu não arregaçar as minhas mangas e também pôr a mão ali para fazer, aquilo não vai se construir, não é mágica, né? O que acontece com os espíritos quando a gente pede as coisas, né? Que pedimos de tudo, né? Nós pedimos um momento, todo instante a gente está pedindo. O que acontece é que através do nosso merecimento, através das coisas que nós pedimos, nós muitas vezes somos intuídos por espíritos superiores que nos intuem o quê? Nas nossas respostas. Né? Nos encaminham as nossas respostas daquilo que nós pedimos. A sutileza disso é tão grande que a gente nem percebe que a gente foi encaminhado por aqui ou por ali. Só que nós temos que trabalhar em prol de todas as coisas, né? Não somos santos, nenhum de nós, né? Falhamos o tempo todo, mas nós ainda temos a essência do nosso Pai, né? Que colocou ali aquela centelhinha dele no coração de cada um de nós, com a bondade, com a caridade, com o amor, com a fé e com a esperança. Que mesmo nos momentos de maior dificuldade na nossa existência, a gente se desperta para alguma coisa. Aí você pode falar assim, eu não acredito em nada, mas aconteceu qualquer coisa na nossa vida de dificuldade, o que a gente faz? A gente ora, né? A gente pede. Fala, ai Deus, me ajuda, né? Oh meu Deus, como eu cheguei nessa situação. Oh Pai, cada um fala uma coisa, né? Mas no seu íntimo você sabe como você se liga a Ele. Tem gente que não acredita em Deus? Muita gente não acredita em Deus, mas acredita que existe uma energia que nos contagia e que nos move. Então cada um põe o nome que quiser, né? Mas é uma energia do bem, é uma energia do bom, é uma energia que nos move adiante, principalmente nos momentos de necessidade. Porque quando nós estamos numa situação ótima, quando o lar está ótimo, quando eu estou bem com meu marido, com meus filhos, com meu emprego, com tudo na minha vida, eu não preciso de Deus. Para que Deus, né? Porque nessa hora eu sou o bambambam da situação.
mas a hora que eu tropeço, aí que eu acredito nele. Mas se eu estou bem hoje, foi por quê? Porque eu trabalhei pelo bem. Porque isso se eu trabalhei pelo bem, né? Porque tem muita gente que conquista os castelos, que são os castelos de areia, né? Que o primeiro vendaval que vem, ele cai. Porque não foi construído com solidez. Então, tudo que a gente faz, a gente tem que fazer com solidez no bem e no bom, né? Porque se a gente for ver por aí, quanta gente hoje tem uma situação muito boa em prol de serviço escravo, em prol de humilhar aquele que trabalha para si, né? E outras coisas mais. Não é a palestra de hoje, mas existe muito isso, né? Mas quando você constrói com solidez alguma coisa, fica mais fácil a gente fazer o quê? Ajudar também ao próximo. E aí, por que eu ajudo? Porque eu sou intuído no bem, né? Eu sou intuído em ajudar. Quanto mais eu auxilio ao próximo, mais eu sou auxiliado por Deus. Eu costumo dizer que a gente põe sempre um espelho na nossa frente, né? Sempre coloquem um espelho na sua frente. Porque tudo que você fizer, você emana, mas você recebe, né? É o que diz, tudo que vai e volta. E volta realmente. Talvez não hoje, talvez não amanhã, talvez eu não perceba, porque eu estou cega nos meus pensamentos e eu não percebo que tudo aquilo que eu fiz, que acontece hoje comigo, fui eu que procurei, fui eu que emanei, né? Hoje mesmo a gente estava aqui na sala de pessoal que estava fazendo a abertura e foi dito alguma coisa nesse sentido, né? Que eu só vou conquistar aquilo que eu trabalhar. Eu não posso chegar num lugar e, por exemplo, numa sala de aula e querer fazer lá uma raiz quadrada, se eu não aprendi nem fazer 1 mais 1. E assim, né, a gente tem que ir de degrau em degrau até a gente conquistar aquilo que é de nosso merecimento. Então a prece é uma coisa que nos liga a Deus e nos traz energia e conforto. Geralmente a gente ora muito quando a gente perde um ente querido na nossa vida, né? Todo mundo já perdeu, se não perdeu vai perder, né? Porque na nossa existência não nascemos juntos e não morremos, não sabemos quando a gente vem e quando a gente vai. Ainda se diz que a única certeza da nossa existência é a nossa partida, né? Então, geralmente, quando um ente querido nosso parte, é aí que a gente, uns desacreditam totalmente, né? Uns se revoltam totalmente, falam, mas por que isso aconteceu? Ainda era uma criança, ou foi uma tragédia, um tiro, um acidente, não importa o motivo pelo qual. Não importa pelo qual motivo nós partimos. Se nós partimos daquela maneira, porque era exatamente daquela maneira que nós deveríamos ter partido. Então, assim, a primeira coisa é não a revolta, né? Então, aquele que se revolta, é muito mais difícil ele abrandar o seu coração e ele chegar até o nosso Pai. Porque meu Pai fica longe? Não, ele está sempre do meu lado. É eu que coloco uma barreira, né, entre nós. Mas ele está sempre ali, emanando a nós toda a sustentabilidade para a gente conseguir sair daquela negatividade que a gente se encontra nos pensamentos. Porque a gente é muito negativo em muitas situações, né? Ou nesse momento, a gente também, nesse momento da partida, agradece ao Pai por aqueles momentos que vivemos junto, por aqueles anos que convivemos junto, pela troca de tudo que eu tive com aquela pessoa, de amor, de briga também, de construção, de energias, de tudo que aquela criatura. E o que eu deveria fazer nesse momento? Pedir ao Pai que acolhesse aquela criatura, né, no plano espiritual, e que ele pudesse ali desenvolver também um trabalho como aqui na Terra. Porque sabemos, através da nossa doutrina, que nós estamos aqui de passagem, que a nossa verdadeira morada é do outro lado, né? Então, quando a gente ora, a gente percebe em muitos lugares que as pessoas oram com tanto amor em seus corações, que a pessoa chega a expandir o seu próprio espírito. A gente chega a expandir as energias, a gente chega a aquecer as nossas mãos e o nosso corpo de tanta emanação de energia. Que é feita só por nós? Não, por nós e pelos bons espíritos que a gente ali naquele momento está abraçando. Nas intuições, nas intenções, né? Então, eu já fiz uma palestra aqui uma vez e eu disse que já aconteceu situações de pessoas irem dormir à noite e não ter um alimento para os seus filhos no dia seguinte.
Mas aí, a hora que foram dormir, né, oraram ao Pai de coração, né? Dizendo, né, Senhor, né, estou aqui com os meus filhos, né? Eu preciso de trabalhar, eu preciso de conquistar um alimento, uma situação para o bem-estar da minha família, né? Orou com fé, com amor, com devoção, sem deboche, sem desesperança, mesmo passando por situações de dificuldade, acreditando, né, que as coisas iriam se melhorar. E no dia seguinte, mal havia levantado, estava lá tocando a porta lá, pessoas trazendo coisas para alimentar aquelas crianças e dando a oportunidade de trabalho para aquela mãe que orou tão fervorosamente. Aqui nesse evangelho, onde eu estou fazendo essa palestra de hoje, tem ele sempre põe algumas historinhas, né? E aqui tem uma historinha dizendo que tinha uma pessoa perdida no deserto e ela estava lá e pedindo a Deus que conseguisse a água, né? Conseguisse as coisas ali, porque estava morrendo no deserto. E aí ele coloca duas situações, né? Que ele orou fervoroso, né? E queria que ali caísse. Não, ia aparecer uma água na mão dele. Mas houve intuições dizendo para que ele se erguesse e andasse um pouco adiante. E ele pegou todas as forças que ele podia reunir, andou um pouco mais e logo adiante ele conseguiu ver um lugar que teria condições dele se refrescar. Então, assim, se ele fosse uma pessoa fervorosa realmente, o que ele faria? Ele agradeceria a Deus e aos espíritos que ali o conduziram por ter conquistado aquilo. Se fosse uma pessoa que não fosse fervorosa a Deus, que ele poderia dizer, eu tive, ainda bem que eu tive esse pensamento, e levantei e fui até lá. Porque embora ele tenha pedido, ele achou que ele não obteve. Isso é que mesmo quando você pede e não acredita, você obtém. E são assim lições que vêm vindo em nossos caminhos para que a gente acredite e que a gente agradeça. Que a gente não perca a esperança. Eu falo que a esperança é o que nos move. Porque durante a nossa existência, muitas coisas acontecem. Muitas coisas acontecem. Coisas muito boas, coisas mais ou menos boas. E eu falo, o que acontece no nosso caminho, das dificuldades, são os nossos obstáculos para a nossa evolução terrena. Imagine vocês se nada acontecesse para nós, para que nós tivéssemos que tomar decisões. Seria um marasmo, nós não estaríamos aqui. Porque se eu já obtive os pensamentos celestiais, se eu já obtive uma vida serena e plena, eu não preciso estar aqui na Terra, ainda em provas e expiações, né? Então a gente vem aqui para passar pelas provas mesmo. Então os obstáculos são uma maneira da gente evoluir. E eu evoluo de que maneira? Eu evoluo com tranquilidade, com sofrimento, com certeza, ou com sofrimento e com muito sofrimento. Por quê? Eu posso atravessar uma situação dizendo e odiando aquilo que aconteceu, mas eu vou passar por aquilo. Ou eu posso passar por uma situação resignado. É fácil? Lógico que não. É fácil você sofrer um acidente, ter que ficar aí na cama, sei lá, 6 meses porque aconteceu alguma coisa, dependendo da ajuda de alguém? Não é fácil. Mas se eu estou passando por aquilo, é porque de alguma maneira eu mesmo pedi por tudo aquilo. E não se esqueça, pedi e obtereis. Então, quando a gente reencarna nesse plano aqui, a gente lá em cima faz lá uma relação gigantesca do que a gente acredita que consiga fazer aqui para evoluir. E a gente vem o quê? Para expiar as nossas provas da nossa encarnação anterior. Porque se a gente já desencarnar e não tiver nenhuma expiação, nós não vamos retornar. Nós já estamos evoluídos, né? Então, se eu vim, é porque eu vim cumprir alguma coisa. Eu vim na minha casa por acaso, o meu marido foi por acaso, meus filhos foi por acaso, eu não tive filhos por acaso, eu perdi a mãe e o pai por acaso. Não é por acaso, né? Então, tudo aquilo aconteceu porque tinha que acontecer e porque eu, juntamente com aquelas pessoas que estão ao meu entorno, nos comprometemos a estar aqui para todos nós evoluirmos. E isso acontece encarnações e encarnações, para que a gente vá se melhorando. E através da prece, através do nosso desejo de melhora e de conquista, é que a gente vai evoluindo pouco a pouco. A gente fala pouco a pouco.
que quando a gente vem aqui, antes da gente descer lá nos ministérios, né, reencarnatórios lá, a gente fala lá, a gente pega uma lista gigantesca, né? Então eu vou conseguir fazer tudo. Eu vou ser deficiente, porque o pessoal acha que vem com deficiência, conquista muitas coisas. Eu vou ser isso, aquilo outro. Eu ponho lá uma lista gigantesca. Com certeza os nossos amigos lá falam, olha, se você conseguir fazer um item ou dois dessa sua lista e ainda não adquirir mais dívidas, já está ótimo. Porque a gente tem a mania de querer abraçar o mundo. E nós não conseguimos abraçar, se for uma pessoa mais fortinha, nem o próximo que tiver ao nosso lado. E se a gente for tentar se abraçar, ó, eu não consigo nem ir atrás de mim mesmo. Então a gente ainda é muito pequeno, a gente ainda precisa de muita instrução, a gente precisa ainda de muita evolução e de muito conhecimento para conseguir passar por todas as provações terrenas que a gente vem aqui estar enfrentando. Por isso, através da prece, a gente consegue, de alguma maneira, uma harmonização dos nossos pensamentos. A gente consegue, de alguma maneira, nos tranquilizar em algumas situações. Aí você fala, mas orar sozinho, eu vou conseguir? A gente pode sozinho conseguir tudo que a gente queira, né? Existe grupo de orações, muitos, e eles são ótimos, são excelentes. Grupo de orações que vibram por uma determinada coisa é maravilhoso. Porque se eu vibro por uma coisa e dá certo, você imagina se um grupo vibra pela mesma coisa. Não é comum, quando algumas coisas estão acontecendo, a gente vai lá no WhatsApp, né? Que hoje tudo é instantâneo, né? Mesmo aquele que não sabe, aprende a mexer no danadinho lá. E aí faz grupo, grupo de orações. Vamos orar pela fulana de tal que vai fazer uma cirurgia. Não faz isso? Todo mundo não faz isso? Aí todo mundo lá, 5 minutinhos, 3 minutinhos, 2 minutinhos, não importa o tempo que você ora. O que importa é a intensidade que você põe na sua oração. Não importa falar palavras divinas e maravilhosas. O que importa é o que vem do seu coração, a sua intenção, o seu desejo para que aquilo ocorra. Né? Então aí você junta lá e você para uns minutinhos, eu paro, ela para, ele para. E se eu parar aqui um minutinho, fala, gente, vamos todo mundo orar pelo nosso país? Nós vamos juntar as nossas energias instantaneamente e vamos vibrar, né, pelo nosso país, emanando positividade, luz e esperança para que as coisas vão se harmonizando. Então vai ser um milagre, amanhã quando eu levantar o Brasil está perfeito. Não é isso, não é isso. Mas o que vai acontecer? Vai acontecer que luzes vão brilhar por todos os lugares, que espíritos vão conseguir chegar mais para intuir aqueles que necessitam das intuições para que as coisas se melhorem. Então não é de hoje para amanhã. Quando você machuca alguma coisa, você não é uma fisioterapia? Você faz uma fisioterapia? Você faz 50 fisioterapia para começar a melhorar alguma coisa. Assim são as vibrações. Não é um instantâneo. Mas é um montante, é uma quantatividade, né? É a qualidade, é a gente se juntar para que aquilo aconteça e aquilo vai acontecer. Então a gente tem que ver a intensidade daquilo que a gente passa. Geralmente, quando a gente está com as necessidades que nem eu falei, a gente ora com mais fervor. Então, vocês quem é mãe, já não orou para o filho? Já não pediu para o filho? Oh, meu Deus, meu filho tá aí com febre, tá doente, eu não sei o que acontece. Ô, pai, ajuda. Gente, não tem oração mais forte do mundo do que uma mãe para um filho, do que um pai. A gente fala mãe, hoje em dia tem pai que é mais mãe do que pai, né? É a forma da gente dizer. Mas é aquela oração que ele realmente emana. Eu sempre comparo isso porque eu não vejo nada mais puro do que isso que a gente passa. Hoje eu sou avó. Então eu também acho que para os netos a gente também ora da mesma fervor, a gente também tem o mesmo fervor, o mesmo amor, às vezes até um pouco mais que eles falam. Mas é isso que eu quero que vocês comparem, a intensidade de que você ama. E pelos nossos pais também. Você imagina quando você perde um pai, né, Marcinha? Quando você perde uma mãe, né? Aquele momento parece que o mundo da gente acabou. Porque a gente nós nunca estamos preparados para perder alguém. Mesmo que a pessoa esteja num leito ali de morte, que a gente até está pedindo, assim, entre aspas, para que ela descanse. Mas no fundo a gente tem a esperança
de que aquela pessoa esteja ali conosco. Então, naquele momento que a pessoa parte, o nosso mundo caiu. Né? Mesmo aquelas pessoas que estão aqui falando, que estão estudando, que são fervorosas, todos nós temos os nossos momentos de desequilíbrio. É normal? Com certeza, nós somos humanos e estamos aqui para isso. E eu falo sempre, é normal a gente passar por alguns instantes de revolta, de achar que não é nada daquilo, um instante. Né? Porque a emoção, às vezes, toma tanto conta do nosso pensamento que é onde as besteiras costumam sair. Mas é um instante. Depois a gente tem que retomar todo o nosso conhecimento e agradecer ao Pai por tudo que está acontecendo, mesmo que a gente ache que aquilo seja a pior coisa do mundo. A gente não acredita que estamos aqui por um instante, que nós vamos nos encontrar lá? Então a perda é um instante. A gente daqui a pouco está lá junto de novo. Como eu posso me ligar com aquele que partiu? Através do quê? Da prece, né? Através das orações, emanando para aquele nosso ente querido e tão amado todas as luzes, todas as bênçãos do nosso Pai, todo o nosso desejo, desejar, né? Amar uma pessoa, vibrar por aquela pessoa. Vocês não têm noção como aquilo chega. Se a gente está num ambiente falando só de coisas boas, a gente começa a se sentir melhor. A gente começa a sentir um estar bem. Eu chego lá com a negatividade, eu estou aqui hoje, mas hoje meu dia foi horrível. Não sei nem o que eu fui fazer no centro hoje. Eu vim lá aqui hoje. A gente começa a falar um monte de bobagem, eu acho, né? Eu não estou bem de dizer bobagem, né? Mas aí eu começo a despertar, porque eu vi receptível, né? Aí eu vou na sala de passe, eu passe. Mas o que é o passe? O passe é uma bênção sobre cada um de nós, né? É aquela luz que vai nos higienizando todos os nossos centros de força, tirando os miasmas que não nos pertencem, né? Mas assim, eu só vou receber aquilo se eu quiser. Senão eu vou estar entrando lá dentro e vou colocar na minha cabeça uma mãozinha assim, um guarda-chuva. Então tudo que vem vai fazendo assim, ó, vai saindo fora, né? Muita gente faz isso, faz, porque naquele momento nós também. Mas o que eu falei, vem hoje, tem amanhã, tem depois da manhã, pois ele vai começar a sentir. Ele podia sentir no primeiro dia, podia, mas foi ele que bloqueou, porque as energias estão aqui, né? Então a gente tem que vir sempre receptível. E através das orações, nós vamos nos sentindo melhor. Então, quando eu falei, a gente chegou com aquela negatividade toda. Mas começou a falar um assunto que eu não queria saber. Mas, de repente, alguma palavrinha, alguma coisa, me trouxe à tona, né? Me trouxe a querer reagir da situação que eu estou passando. Assim tem acontecido com o pessoal que tem depressão. Fica lá, introvertido em seus pensamentos, introvertido naquilo que acontece, e ele acha que nada vai melhorar, nada vai acontecer. Eu posso fazer um passe de mágica, dar um passe lá e resolver? Não, não posso. Eu posso tentar ajudar, né? Emanando todas as nossas energias de positividade, de luz, de esperança, de amor, né? Querendo que ele se melhore. Mas ele tem que ter um passo para que as coisas comecem a melhorar. E se a gente insistir em estar carregando as pessoas para lugares que nos tragam essa positividade, aos poucos tudo vai se melhorando. Então a gente tem que perceber que somente através das preces, das orações, ou do meu colóquio, das minhas palavras com o Pai, é que a gente vai se melhorando aos poucos. É pouco a pouco, mas a gente chega onde a gente tem que chegar. Já está dentro da minha hora. Eu espero que vocês compreendam. Quando vocês forem dormir essa noite, que vocês forem fazer suas orações, experimentem isso. Experimentem orar com fervor, com agradecimento. Experimentem pedir ao Pai que vocês descansem e que amanhã vocês possam levantar um pouco melhor do que deitou hoje, com esperança que as coisas amanhã serão melhores. Que amanhã o meu dia possa ser melhor do que o dia de hoje. Que o que quer que aconteça no meu caminhar, no meu dia de amanhã, eu possa prosperar. Que se eu tropeçar, eu consiga levantar. Porque o Pai coloca ao meu lado os anjos que me ajudam a levantar. Sempre existirá uma mão no nosso caminho estendida para a nossa melhora.
Acreditem nisso, gente. Nós não estamos sozinhos. Em nenhum instante, em nenhum momento da nossa existência. Nós não estamos sozinhos. Nem aquele que está isolado lá, longe, achando que ele vai viver sozinho no mundo, ele está sozinho. Não está. Nós estamos ligados ao Pai todo momento da nossa existência. Nós estamos ligados direto a Ele, mas nós ainda achamos que precisamos de os intermediários. Isso não importa. Como eu vou chegar ao Pai, não importa. O que importa é que eu estou com Ele sempre e sempre. Também que nas orações da noite, não precisa rezar, não. Pai nosso, Ave Maria, não. Não precisa. O Pai precisa de que a gente fale com Ele, com o nosso coração, né? Agradeça pelo dia de hoje e agradeça pelo dia de amanhã. Então, espero que vocês tenham gostado e olhem, agradeçam sempre ao nosso Pai por tudo que Ele emana sobre cada um de nós. Que vocês tenham nesse ano, que está já em janeiro, quase indo embora, muita luz em seus caminhos, muita esperança e muita fé. Que possamos todos juntos trabalhar em prol de nós mesmos, mas também do nosso próximo. Porque se eu estou bem, o nosso próximo também está, tudo vai melhorar em nosso entorno. Que não tenhamos inveja, que não tenhamos ódio, que não tenhamos raiva. Que tenhamos a percepção de que cada um está no momento evolutivo que merece e que conquistou. Vamos trabalhar para a nossa melhora, para a melhora do nosso lar e emanar luzes para todos que estão à nossa volta. Então, que a paz do nosso Senhor Jesus envolva cada um de vocês, que essa positividade, luz de esperança se estendam aos seus lares, mentalizem os seus lares uma luz maravilhosa ali entrando por todos os cômodos das suas casas, que essa luz brilhe por todo esse ano nos seus lares e que muitas coisas boas possam acontecer a cada um. E que vocês venham, procurem o conhecimento para que tudo fique mais fácil nessa nossa caminhada. E agradeçam sempre ao Pai. E agradeço a vocês a paciência. E que orem pelo nosso Pai, que é tudo que nós precisamos. É o alimento para a nossa alma, para o nosso espírito e para o nosso caminhar. Boa noite a todos. De amor, de esperança. Que tenhamos sempre em nossos corações que o nosso Pai nos fortaleça nessa tarefa. Que possamos adentrar na nossa sala de passe e ser recebidos por aquelas luzes que nos fortalecerá. Recebidos pelos espíritos de luz que emanam sobre nós toda a paz, toda a benevolência, todo o amor do nosso Mestre Jesus. E encerrando essa noite, vamos agradecer a nossa Mãe Santíssima, que sempre nos ampara, que nos acolhe e que em muitos momentos nos carregam em seus braços. Vamos dizendo assim: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do nosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pequenino que somos, agora e por toda a eternidade. E que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigada a todos. Ai, meu Deus. Tudo certo? Obrigada a você.